crianças! E daí, tudo bem com vocês? Como é que passaram essa semana? Espero que bem. Hoje eu voltei para a gente continuar falando sobre símbolos religiosos. Vamos preparar o nosso material para começarmos a aula de hoje? Hoje nós vamos precisar do caderno, do lápis grafite e da borracha. Eu aguardo. E agora então, vamos abrir o nosso caderno e colocar os dados de hoje. A data de hoje, símbolos religiosos, que é o que nós vamos estudar hoje. ER de ensino religioso. Eu aguardo.
Antes de nós falarmos de novos símbolos religiosos, nós vamos lembrar um pouquinho do que falamos na aula passada. Na aula passada, então, nós vimos os símbolos religiosos da matriz oriental. Lembram? Vamos lembrar um pouquinho quais são eles? Olhem lá. O primeiro é o Om, que é um som, né? Ele é semelhante ao número 3 ou 30, como nós falamos, e ele funciona como uma espécie de oração. O segundo, roda do Dharma, é um círculo da onde vêm essas 8 partes, né? Esses 8 raios, que também é conhecido como a roda da lei. Ela simboliza os ensinamentos de Buda. E o terceiro que a gente viu na aula passada foi o Yin e Yang. É a união dessas duas energias opostas e complementares entre si, que devem estar em equilíbrio, nem tanto a um, nem tanto a outro, mas sim juntos, equilibrados. Antes de nós começarmos a conhecer um pouquinho de outros símbolos religiosos, eu gostaria de ler uma história para vocês desse livro que está aí na tela. O livro é Histórias Quilombolas, coleção Caminho das Pedras. E a história que tem dentro desse livro que eu quero ler para vocês hoje é o Ouro Enterrado. Esse livro, ele é uma coleção de várias histórias e foi escrito por pessoas que moravam em quilombos, que eram algum lugar onde algumas pessoas se escondiam e que precisavam morar fora do alcance de pessoas que os escravizavam. E dessas pessoas foram evoluindo e descendentes dessas pessoas escreveram uma coleção de histórias que eram contadas lá. Então hoje nós vamos ler a história do Ouro Enterrado. As ilustrações desse livro são feitas por crianças, então prestem bastante atenção.
o ouro enterrado. Zélia teve um sonho maravilhoso. Ela sonhou que seu padrinho Zelão tinha encontrado muito ouro e que tinha enterrado esse ouro perto da gruta. Mas ele tinha morrido antes de poder usufruir da riqueza. No sonho, ele oferecia o ouro para Zélia e dizia assim: esse ouro me tirou o sossego. Não tenho mais paz. Quero que o ouro seja seu. Você vai encontrá-lo perto da gruta, embaixo de um ipê amarelo. É só cavar que você vai encontrar o ouro. Que este tesouro lhe traga alegria e felicidade. Zélia contou o sonho para seu marido Antônio. Antônio, eu tive um sonho com o meu padrinho Zelão, que já morreu. No sonho, ele me dizia que o ouro enterrado perto da gruta, embaixo de um ipê amarelo, é todo meu. Vamos lá buscar? Antônio, desconfiado, disse: isso é só um sonho, não tem ouro nenhum enterrado lá. Tem sim, eu tenho certeza. Vamos lá ver. Os dois foram para perto da gruta e começaram a cavar embaixo do ipê amarelo. Mas, nesse momento, formou-se subitamente uma tempestade, com raios e trovões, e a chuva só caía aonde eles estavam. Mas eles continuaram a cavar, até que a Zélia começou a passar mal e falar com uma voz diferente. Os dois voltaram para casa assustados. No dia seguinte, voltaram para tentar novamente. Mas uma ventania surgiu, do nada, e quase arrancou as árvores. Eles ficaram com os olhos cheios de terra e não puderam continuar cavando. Voltaram para casa outra vez. Encontraram a casa sem cobertura pela ventania. No outro dia, tentaram mais uma vez. Continuaram cavando no lugar aonde o ouro tinha sido enterrado. Desta vez, foi Antônio que entrevou as costas com um mau jeito com a enxada. Tiveram que voltar para casa sem ter encontrado o ouro. Zélia começou a desconfiar que o ouro era amaldiçoado, mas não queria desistir e chamou o seu irmão Tomé, que ficou animadíssimo com a possibilidade de ficar rico. Bem disposto, seguiu Zélia até o local e começou a cavar. Mas quando estava perto de encontrar o ouro, Tomé começou a sentir calafrios e Zélia também se sentiu mal e desmaiou. Tomé teve que carregar Zélia até em casa. Quando voltou a si, ela disse: vejam as imagens das crianças. Vamos ver o que a Zélia disse. Não adianta. Esse ouro tem uma maldição. Vamos deixar ele lá onde ele está mesmo, antes que aconteça o pior a algum de nós. O Antônio já está entrevado. Eu quase morri. Vamos deixar essa ambição para lá e vamos viver pobres, mas em paz. Tomé se lembrou dos calafrios e teve medo de voltar sozinho para procurar o ouro novamente. Assim, eles esqueceram o ouro e a vida voltou ao normal. Esse livro é bem interessante, crianças, e quem sabe eu traga numa outra oportunidade para contar outras histórias desses descendentes de africanos. Essas ilustrações, como eu disse para vocês, são de estudantes de uma escola chamada Tia Adesuíta, que fica lá na cidade de Teresina, em Goiás. Nessa história, essa personagem Zélia faz todo esse trabalho. Quanto trabalho para tentar achar esse tesouro. Quanta dificuldade, né, crianças? Eu fiquei lendo e pensando, será que algum dia ela vai voltar lá? Porque vai ficar isso na cabeça dela, né? Que lá tem aquele tesouro. Mas isso já é uma outra história. Vamos então conhecer um pouquinho mais sobre os símbolos religiosos? Hoje nós vamos conhecer alguns símbolos religiosos da matriz religiosa africana e o que eles significam. Vocês sabem que existem várias religiões dessa matriz, mas as mais conhecidas é a Umbanda e o Candomblé. E hoje nós vamos conhecer os símbolos dessas duas religiões. Olha lá o primeiro símbolo.
atabaques. Ele é um instrumento musical de percussão. Constitui-se de um tambor cilíndrico com uma das bocas cobertas por couro animal. É tocado com as mãos, com 2 baquetas ou por vezes com uma mão e uma baqueta, dependendo do ritmo e do tambor que está sendo tocado. É considerado objeto sagrado para o candomblé e para a umbanda. Vocês já tinham visto um atabaque? O som dos atabaques, eles são muito utilizados nos rituais africanos. A percussão, o que significa isso? É um instrumento que se tira som dele através de batidas. Para eles, esse instrumento, essas batidas, é como se fosse a voz das divindades. Para cada orixá há um toque específico. Os atabaques, eles podem simbolizar a fala dos deuses, a fala das divindades. Eles estão associados ao simbolismo do trovão, que representa o coração do universo, segundo essa religião. Eles também representam o bater do coração. E conforme o ritmo utilizado, ele pode inclusive possuir poderes mágicos. É o que eles acreditam. Atabaques, eles são tradicionalmente usados para acompanhar danças em rituais. É música acompanhada de movimento. É uma das formas de chamar os orixás para os rituais das pessoas reunidas nessa religião. Atabaques. Olha lá, esses são os tipos de atabaques. O rum grave, que tem um som grave, o rumpi, que tem um som médio, e o lê, que tem um som agudo. Nos terreiros, esses 3 atabaques, eles são utilizados e chamados assim, rum, rumpi e lê, e tem uma diferença de som entre eles. Então, tem sempre esses 3 tamanhos e sempre estão juntos para as práticas dos ritos dessas religiões. Algumas comunidades africanas, eles consideram o tambor tão antigo como o próprio homem. Diz que desde a existência do primeiro homem no mundo já existiam tambores. Os primeiros tambores, eles foram confeccionados na pré-história, lá numa época que chamavam que os homens viviam nas cavernas. E eles também eram utilizados para cultuar deuses, mesmo antes de existirem as religiões. Vocês já ouviram o som dos atabaques? Quem que já ouviu um som do atabaque? Vamos conhecer? Eu vou passar um vídeo para vocês ouvirem um pouquinho qual é o som que eles reproduzem. Então, nós vamos agora tocar o toque Ijexá, como nos ensinaram. Vamos tocar agora o toque Angola, que é muito utilizado pelo velho e lembra o samba brasileiro. Vocês viram, crianças? O grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Bacana, né? Eles falaram, inclusive, que tambores também são muito utilizados no samba. Quem gosta de ouvir samba já está um pouquinho mais familiarizado com o som de atabaques, tambores, esses instrumentos de percussão, como eu expliquei para vocês, que emitem sons através de batidas. Então, esses são os atabaques. Qual é o próximo símbolo religioso dessa matriz? São os fios de contas ou guias.
Os fios de contas, no candomblé, ou guias, na umbanda, são usados como instrumentos religiosos que fazem elo entre o corpo material e o divino. Então são esses colares que são iguaizinhos, só chamados diferentes de religião para religião. Fios de contas no candomblé ou guias na umbanda. No candomblé, esses itens eles são confeccionados com miçangas, que são pecinhas bem pequenininhas e coloridas. E de acordo com a cor, especifica uma divindade diferente. Além disso, eles simbolizam alguns cargos. Pai e mãe de santo usam um tipo. Ogãs usam outro tipo. Lembram quem são os ogãs? Eu já contei essa história em aulas anteriores. São aquelas pessoas que tocam os atabaques. Na umbanda, as guias, que é um elo de condução, né? Guia é o que guia a pessoa, o que orienta, o que mostra o caminho. Essas guias, elas representam a entidade ou o guia espiritual de cada religioso. Quando um fiel está com o seu fio de contas ou guia no pescoço, ele está, na verdade, carregando consigo o seu próprio orixá, a sua própria entidade, dizendo: esse é o meu orixá. É uma representação, uma forma de mostrar a todos qual é o seu orixá. As miçangas, elas podem ser feitas tanto de pedras, como de plástico, ou mesmo de conchas, como vocês estão vendo aí na tela. Esse primeiro é um fio de contas de pedra. Essa imagem do meio é de plástico e essa última de conchas. É como se fosse uma identidade dentro da religião da Umbanda e do Candomblé. E a forma de confeccioná-los podem variar, como vocês estão vendo aí através dessas imagens. Mais alguns símbolos. Nesse slide estão 3 imagens. A imagem do símbolo Eru-Exim, que representa o orixá Iansã, o Ofá do orixá Oxóssi e a Bebé do orixá Oxum. Essa primeira imagem do Eru-Exim, conta-se uma história de que Iansã usava esse objeto, que é feito de madeira e de crina de cavalo. Sabe o que é crina de cavalo? Aquela parte que recobre assim a parte de cima do pescoço do cavalo. É desse material que é feito. Esse símbolo, esse objeto, ele é utilizado para espantar os maus espíritos. Ele é movido de um lado para o outro, fazendo um tipo de vento, assim, que espalha os maus espíritos. Essa imagem do meio, o Ofá, é o que lembra um objeto até indígena. O que lembra esse objeto para vocês? Isso mesmo, ele lembra um arco e flecha. E sabe por que o Oxóssi é representado assim? Porque ele é um guerreiro das matas, ele é um caçador e ele utiliza o arco e flecha para essa sua função. E a última e terceira imagem é o Abebé. Oxum é um orixá muito vaidoso e daí ela usa esse espelho para se admirar. Mas também é um instrumento de guerra, ela usa para se defender como se fosse uma espada. Todos esses objetos têm a ver com as histórias dos orixás dos quais eles representam. Cada um possui uma história e cada um tem esse símbolo, né? Esse desenho ou esse objeto que os representa. Com as informações dos símbolos que nós aprendemos hoje, podemos já ir para a nossa atividade. Hoje nós conhecemos os atabaques, as guias ou fios de conta, o Eru-Exim, Ofá e a Bebé. Então vamos fazer uma atividade para fixarmos esses conhecimentos? Vamos lá. Ligue os símbolos ao nome correspondente. Então temos 3 imagens e os nomes que estão ali do lado trocados. Vocês vão ter que procurar qual é o nome de cada objeto e ligar ao seu nome a sua imagem. Nós temos lá Ofá de Oxóssi, atabaques e fios de contas. Vamos procurar sua imagem com o seu nome? Eu vou dar um tempo.
Então vamos lá conferir. A primeira imagem, crianças, que símbolo é esse? Que objeto é esse que simboliza uma religião da matriz africana? Os atabaques, muito bem. O segundo, como é o nome desse objeto? Desse símbolo religioso? Fios de contas, ou também podem ser chamados de guias, né? E esse último, Ofá de Oxóssi. Muito bem. Vamos para a próxima atividade? Vejam lá essa imagem. Na imagem, encontre os símbolos religiosos que você conheceu na aula de hoje. Vejam essa imagem e prestem bastante atenção. Essas pessoas, elas estão num momento de gira, que é conhecido um momento de culto das religiões do Candomblé e da Umbanda. Estão todos de branco, que significa que são todos iguais, todos irmãos. Vejam lá o local. Ele é construído ou é natural? Nós já falamos, né, que as religiões de matriz africana possuem uma ligação muito forte com a natureza. Esse é um lugar natural. Muito bem.
Agora é a sua vez de encontrar os símbolos religiosos que estudamos no dia de hoje. Eles estão espalhados nessa imagem. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Eles estão um pouco escondidos. Alguns fáceis, outros mais difíceis, mas agora é a sua vez. Encontre os símbolos religiosos que você conheceu na aula de hoje. Eu vou dar um tempo.
vocês encontraram? 4 ou 5? É que tem um bem escondido, inclusive é o primeiro que eu quero mostrar para vocês. Olha lá, vamos conferir? Onde que estão os atabaques? Quem achou? Tá aqui, ó, bem escondidinho, ó. Esse é o mais difícil de achar. Está ali junto com os ogãs. Muito bem. O próximo são os fios de conta que estão ali dentro do rio. O próximo, um abebé bem perto da cachoeira. O próximo, ofá. Estava fácil, né? Bem clarinho, ali perto da terra mais escura. E o último, Eruexim, tá ali, ó. Esse também um pouquinho mais escondidinho, né? Mais da cor ali da imagem onde ele se encontra. Muito bem. Crianças, na cultura africana, as tradições elas são preservadas pelos mais velhos. Então, eles assumem esse papel importante de transmitir os conhecimentos para aqueles mais novos da religião. Por esse motivo, eu trouxe uma história que vai contar a história de um vovô que é bem diferente e bem importante para a família da história que é contada nesse livro. Ele conta aos poucos, falando desse vovô, das tradições africanas. E eu gostaria de compartilhar essa história com vocês. Confiram lá. Olá, eu sou Nini Kemba, contadora de histórias pretas, e esse é o canal Literafro Infantil. Aqui vocês vão encontrar literatura com temática negra e africana para crianças e adultos. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos! Meu avô é um tata. Lá estava ele, um vovô diferente, muito diferente. Vestia uma bata colorida bem irreverente, chapéu de tecido sobre a cabeça e trazia ao pescoço miçanga reluzente. Os seus pensamentos eram encerrados nas estrelas. Carregava porções de calunga nos olhos. Sua fala era pausada e longa, mas o seu pescoço dançarino e agitado quebrava-se ao som dos tambores. Entre a mata e o mar era onde vivia, morada de sonhos e mistérios. Lá muita gente ia. Gente que ficava o dia todo, sem demora. Gente que chegava, logo ia embora. Gente que ao acaso aparecia. Conhecer casa de sonhos era o que pretendia. Na casa do vovô tinha conchas pequeninas e falantes, chão de barro brincante, cortina de palmeira cortante, baiana e saia rodante. E música, muita música contagiante. Conchas do vovô são olhos grandes que enxergam a vida, presente, passado e futuro. Essa concha pequenina conhece tudo de forma resolvida. Vovô olha através delas e tenta desvendar o mundo. Que mundão é esse? Shoo, shoo. É segredo de Tata, que na cabaça, no fundo, guarda. Ele sacode os búzios com as mãos, fazendo um barulho de chocalho. Sussurros da África chegam com muita expressão. Diz o vovô, dentro da mão, vida se conhece com exatidão. O meu avô, natureza encanta,
Com palavra de Tata, tudo vive e se levanta. Sábio é um Tata de boa fé. Lá na casa, só ele é. Meu avô está sempre alegre e de bem com a vida. Acho que é coisa de Tata, não sei. Às vezes ele se mostra muito engraçado, dançarino e bem ajeitado. Outras vezes, misterioso. Sobre a janela, decifra o mundo e a natureza. Distraído, percorre as estrelas e retorna com delicadeza. Os meus olhos brilham por este vovô. Será encantamento? Acho que é só amor ou acalanto pelo meu avô, o meu Tata. Gostaram da história, crianças? Eu gostei muito dessa história. Vocês viram quantos elementos foram mostrados pelo vovô e que representa os símbolos da matriz africana? Quanta coisa envolvida na sua vida, como ele mora, o que ele acredita, o que ele usa, como ele age. Amor de vô é tão gostoso, não é? Inclusive, esse tema, vô, ou vó também, né? É um tema muito utilizado para contar várias histórias. Eu conheço várias histórias interessantes que falam de vovô e de vovó. Tão bom, né? Espero que vocês tenham gostado, porque com essa história nós terminamos a nossa aula de hoje. E na semana que vem eu volto para a gente conversar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais sobre o ensino religioso. Até lá!